E é tão bom saber que existe um Deus e que Ele olha para nós. Nós estamos entrando hoje à noite na semana 8. Semana 8. Quem trouxe o seu livro, página de número 132. Esta é a semana em que nós vamos pensar sobre devoção. Devoção a Deus. E quero dizer que já li os devocionais dessa semana, achei maravilhoso. Eu estou muito feliz com vocês, tem muita gente que tem presenteado outras pessoas com esse livro. E tem sido bênção, tenho recebido um retorno maravilhoso de pessoas que estão acompanhando conosco, inclusive fora do estado. Gente de outros lugares participando conosco da campanha Virtudes Exercitando a Fé Cristã. Então, se você lembra de alguém que poderia ganhar esse livro, leve para ele, presenteie. As pessoas gostam disso. Eu presenteei um amigo muito querido, lá de Minas Gerais. E aí ele mandou dizer, olha, eu quero mais livros para presentear outras pessoas. Então é um excelente presente, as pessoas gostam de receber, vale a pena. O nosso tema hoje, devoção a Deus como virtude. Devoção a Deus como virtude. Nós vamos meditar nesta noite sobre uma das mais profundas declarações de fé da história da humanidade. Essa declaração de fé é a história da redenção, a redenção que nos envolve. As palavras de Maria, mãe de Jesus, quando respondeu ao chamado divino, e um chamado divino que mudaria a sua vida e mudaria a vida de toda a humanidade. Lucas 1,38 registra a resposta de Maria. Diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela não disse que aconteça comigo conforme os meus sonhos, conforme os meus planos, conforme os meus desejos. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse texto está inserido no Evangelho de Lucas, que enfatiza o cumprimento das promessas divinas e a atuação graciosa de Deus na história por meio de personagens humildes. Preste atenção, isso aqui é muito sério. Às vezes nós queremos a intervenção de Deus em nossa vida, mas o nosso coração é duro, é orgulhoso, é vaidoso. No Evangelho de Lucas, as primeiras palavras mostram corações humildes, o coração de Zacarias, de Isabel, de José, de Maria, o comportamento de pastores que vieram para o nascimento e a presença dos anjos naquela ocasião. A igreja evangélica tem por Maria uma profunda admiração. E alguns não entendem por que nós temos uma devoção diferenciada de outra religião. Para muitos, Maria vai ser mãe de Deus. Para muitos, Maria vai ter sido levada ao céu. E é interessante observar que essa crença, essa fé, ela tem uma história, ela tem uma razão de ser. Em 431 depois de Cristo, houve um concílio em Éfeso. E o concílio de Éfeso define Maria como mãe de Deus. Quem decidiu que Maria era mãe de Deus foi o concílio de Éfeso no ano de 431. Depois, em 1854, há
a Imaculada Conceição. O dogma definido em 54 afirma que Maria foi preservada do pecado original desde o momento da sua concepção. E neste dogma há uma crença de que Maria não teve outros filhos e nunca teve uma relação com outra pessoa e nem com José. Esta é uma compreensão da história que estabelece a Imaculada Conceição. Há um outro dogma que é a Assunção de Maria. Em 1950, afirma que Maria foi elevada ao céu, corpo e alma. Depois que Maria morreu, eles compreendem que ela foi levada ao céu da mesma forma que Jesus foi levado ao céu. Há essa compreensão. E há, na concepção de muita gente, a veneração. Venerar Maria com títulos como Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Rainha do Céu e outros títulos, demonstrando sua santidade, sua importância na fé que processam. E fazem isso com muita devoção, com muito respeito. E esses dogmas marianos, como a Imaculada Conceição, são definidos pela Igreja como verdades de fé que devem ser cridas por todos os fiéis. Por isso que os fiéis desta fé creem assim. Então a gente olha para o texto de hoje, palavras de Maria, palavras da Virgem Maria para alguns. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Entretanto, Jesus vai falar uma verdade interessante. Jesus chega a dizer assim, olha, em Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que têm nascido de mulheres, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa palavra de Jesus está falando daquele que veio predizer, ser o precursor, aquele que veio anunciar o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por que não é maior que João Batista? Porque ele veio preparar o caminho do Senhor, e Jesus chega a afirmar isso. Então, muitas vezes, alguns de nós, compreendendo isso, não entendemos por que há uma veneração, há uma compreensão para Maria diferente daquilo o que a palavra que se cumpra em mim designa. Mas também não podemos ignorar que foi exigido submissão voluntária ao plano de Deus. E alguns, às vezes, para tentar refutar a fé, o pensamento de outra religião, não dá a Maria a devida atenção. Muitas vezes, alguns chegam a pensar que Maria foi uma marionete na história da salvação, e isso não é verdade. Maria é parceira, graciosa e ativa no plano divino. Sua liberdade é respeitada, sua capacidade de aceitar é essencial para que o cumprimento do nascimento de Jesus se transformasse em uma realidade. Imagine você se Maria, depois que ouvisse o anjo, dissesse: não, eu não quero, eu vou casar, eu tenho sonhos, eu tenho planos, quero constituir a minha família como uma família normal de todo mundo. Esse negócio vai dar mal, vai ser ruim.
que será que aconteceria se Maria recusasse a ser um instrumento de Deus no projeto da salvação da humanidade? Interessante que teve um que questionou. Esse homem que questionou que nasceria João Batista, o tio de Jesus, questionou. Isabel, uma senhora de 90 anos, ter filhos? Eu fiquei até animado, fiz 60 anos essa semana, e olho aqui, né, a história da Bíblia, eu estou cheio de animação agora. Porque a mulher de 60 anos teve um filho. Aliás, 90 e poucos anos. Mas o marido dela questionou, o marido dela duvidou. E por ter questionado e duvidado, ele ficou mudo durante a gravidez dos 9 meses. Então, não questione e não duvide, para não ficar muda, para não ficar mudo. Então, quando a gente olha para a história de Maria, a gente vai ver que Maria, ela tem uma participação maravilhosa no projeto de salvação. Há, inclusive, compreensão que há entre Maria e Eva um contraste. Assim como Eva desconfiou da palavra de Deus, Maria confia na palavra de Deus. Há aqui um contraste tipológico, onde Eva cede à desconfiança, Maria responde com fé: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Maria já foi vista como a nova Eva, cujo sim contrapõe o não da antiga. E eu conheço gente que tem raiva da Eva. Tem algumas mulheres que têm raiva da Eva e dizem: um dia chegar no céu, eu quero chamar Eva no cantinho. Será que Eva vai estar lá? Vou chamar aqui: por que você resolveu comer? Então, a gente começa a pensar que a obediência de Maria abre o caminho para a nova criação de Deus. O modelo de fé diante do mistério. Maria não compreende todos os detalhes. Olha o que diz Lucas 1:34. Ela não compreendeu tudo. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Mesmo não compreendendo os detalhes, ainda assim ela creu. Ainda assim ela se submeteu. Ela confia plenamente no caráter de Deus. É um Deus que não falha. É um Deus que sabe todas as coisas. E ainda que eu não compreenda, eu vou dizer: cumpra-se em mim a vontade de Deus. O ponto inicial da encarnação acontece com a aceitação de Maria, onde ela torna-se o primeiro sim humano à encarnação. O Verbo se fez carne pelo poder do Espírito. E esse mesmo poder do Espírito produziu no coração de Maria a cooperação. Uma mulher comum foi usada de maneira extraordinária, porque o Espírito do Senhor fez com que ela afirmasse: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Esse texto de Lucas 1:38 ensina que a devoção a Deus é uma virtude. A devoção a Deus nasce com humildade. A devoção a Deus dá aceitação incondicional para que se confie na palavra de Deus. Por que será que Jesus deu a ordem de fazer isto em memória de mim? Todas as vezes que vos reunirdes, comam do pão e bebam do vinho, para que nós não esquecêssemos que o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós veneramos, se fez carne, habitou entre nós
e viveu neste mundo aqui como carne e osso, com as emoções, com as tentações, com os desafios, como todos nós. Nós somos desafiados essa semana a pensar em devoção a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e apenas a Ele darás culto. Devoção deve ser uma realidade na vida de todo cristão. Todo cristão precisa ser devoto ao Senhor Jesus pelo sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria pensar com vocês vão estudar o livro. Essa semana vocês serão desafiados a viver uma vida de devoção ao Senhor. Mas existem 3 características essenciais na vida daquele que tem uma vida de devoção a Deus. Primeira, a devoção é humildade absoluta. O texto de Maria deixa isso bem claro. Sou serva do Senhor. Serva, serve. Servo não manda, servo não reivindica, servo não determina, servo não impõe, servo aceita. A devoção que nós somos convidados a caminhar nessa semana é uma devoção de humildade real, verdadeira, absoluta. Maria não buscou protagonismo, nem explicou e nem pediu explicação a Deus. Não quis apresentar a Deus seus limites. Ela se declarou serva. Sua identidade estava fundamentada no serviço a Deus. Eu sirvo a Deus. É igual aquela alegria que a gente tem quando a gente serve a Deus, ainda que estamos servindo a igreja do Senhor. Hoje vocês me presentearam, fiquei feliz. Tomei um café da manhã gostoso com vocês aqui, foi maravilhoso. Comi bolo, e olha que eu não gosto de bolo, e estava gostoso aquele bolo. Fatinha está lá em Campo Grande. Aí o pessoal da cozinha disse, olha, um bolo para Fatinha. Não sei se vou guardar para ela, não. Não dá para guardar, né? 1 semana, 2 semanas. Vou ter que comer o bolo da Fatinha. Que sacrifício. Agora, esse bolo engorda? Não, o bolo não engorda. O bolo não. Quem é que engorda? A gente. Mas eu tenho uma oração poderosa. Eu vou dizer assim, Deus, todas as calorias e todos os açúcares deste bolo sejam designados para a pessoa responsável pelo bolo. Interessante que a gente serve. O pessoal da cozinha veio de manhã cedo, serviu o café gostoso. E a sensação que cada um tem é que está servindo ao Senhor. O pessoal que preparou essa mesa linda da ceia veio com alegria de manhã cedo, serviu, preparou, porque eles entendem que estão servindo ao Senhor. O pessoal que está servindo ali no estacionamento, olhando os nossos carros na rua, estão felizes porque estão servindo ao Senhor. Agora, todo esse serviço, o pessoal que canta no louvor, está servindo ao Senhor. Se não houver humildade, não é ao Senhor que estão servindo. O pessoal ali da retaguarda, que ninguém vê, só vê quando dá alguma coisa errada. Quando dá uma microfonia, o pessoal vê. Quando demora de dar um enter na projeção, o pessoal vê. Quando acontece alguma coisa, o pessoal vê. Esse pessoal está servindo ao Senhor, mas só vai poder servir se tiver humildade. Maria se declara serva e o fundamento da sua identidade está em servir ao Senhor. Pastor Euquias não é ninguém, é só um servo do Senhor. Está servindo aqui, como disse o Everton, 30 anos que eu estou aqui. Cheguei aqui como líder dos jovens, pastor de jovens. Estou servindo ao Senhor nesse lugar. Estou consciente disso. Todo carinho não me faz pensar que aqui eu sou alguma coisa. Eu falo como Maria,
sou servo do Senhor. E você? Você tem servido ao Senhor? Tiago, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Que você busque cada vez mais ser humilde, busque humildade. Isaías vai dizer: este é o homem para quem olharei, o aflito, o abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Eu olharei para esse aflito, abatido, humilde. Por isso que não há espaço na fé cristã para arrogância, não há espaço na fé cristã para vaidades. Não há espaço na fé cristã para alguém se achar superior ao outro. Você quer ser o maior, seja o servo de todos. Agostinho de Hipona afirmou: para que Deus habite em você, é necessário que você seja humilde. Porque mesmo sendo o Altíssimo, Deus habita apenas entre os humildes. Mesmo você sendo o que você é, seja humilde. Deus não busca talentos perfeitos, Deus busca corações rendidos, corações quebrantados. A verdadeira devoção começa com a humildade de reconhecer: sou teu servo, Senhor. Eu gostaria que todos nós saiamos desta semana com esta mesma dedicação: somos teus servos, Senhor. Sou teu servo, Senhor. Faça e cumpra-se em mim a tua palavra. Segunda coisa sobre devoção é que devoção é aceitação incondicional. Esse negócio de impor condições é complicado. Maria nos dá um exemplo dizendo: que aconteça comigo. Não impõe condição. Não sei se fosse você, se fosse eu. Olha, Deus, eu aceito a sua condição, mas eu quero que o Senhor vá e me dê um tempo aí de uma semana, que eu tenho que resolver algumas coisas. Deixa eu me casar primeiro ali, vou no cartório, caso primeiro, porque eu não quero ficar difamada. Deixa eu fazer isso, fazer aquilo. A gente, às vezes, quer que Deus responda as nossas orações, mas a gente impõe condições. E Maria nos ensina que a devoção ao Senhor requer que nós aceitemos o desafio de Deus e de maneira incondicional. Uma coisa interessante que acontece na viagem missionária é que nós precisamos de médicos, de dentistas. O sertão da Bahia é uma região onde quem tem dinheiro, e são poucos que tem condições de ter um bocado de serviço. Mas aqueles que não têm, passam privações. A gente leva ali roupas, falar nisso inclusive, viu, Beth? Vamos dar um comando aqui para a igreja. Você tem roupa no armário que você não usa há mais de um ano? Bonita, em boa condição? Se você não usa há mais de um ano, está na hora de você trazer. Calçado também? E quem tem aquela coleção de... Tem gente que tem uma centena de sapatos em casa. Eu conheço gente aqui na igreja, não vou nem olhar para a pessoa, que tem 100 pares de sapato em casa, acredita? Você não acredita? Você sabe quem é? Olha, teve uma que disse: você sabe quem é? Eu. Tem mais de uma que tem 100 pares de sapato em casa. É normal. É normal. Mulher. Maria era uma mulher normal. E ela deu tudo. Você tem 50 pares de sapatos, você não é uma centopeia. Vamos doar pelo menos 10%. Vai dar o dízimo dos seus sapatos. O dízimo dos seus sapatos. Como oferta para o sertão da Bahia. Fora a oferta.
Roupa, eu pensando nisso agora, eu falei, eu vou ter que doar. Tem roupas que eu não uso há mais de 3 anos no meu guarda-roupa. Eu vou ter que tirar essas roupas de lá. Porque se eu não uso mais, eu tinha um sonho de poder usar aqueles ternos bonitos que vocês me deram. Só que não fecha mais nada. Vou doar tudinho, Beth, para o sertão da Bahia. Emagrece, era a minha esperança de emagrecer. Levar o pastor da igreja, eles não usam terno lá. Pronto. Tá bom. Eu preciso ter tempo para fazer isso agora. Mas a ideia é que a gente sirva e aceite servir incondicionalmente. Nós impomos condição. Nós queremos servir desde que seja do nosso jeito, do meu jeito. Que aconteça comigo, disse Maria. Maria não apenas aceitou, mas se entregou à vontade de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sabendo que iria sofrer. Interessante que essa é a proposta do cristianismo, não é só de Maria não. Jesus também aceitou cumprir a missão de morrer pelos nossos pecados, de se entregar na cruz em nosso favor, sabendo que ia ser difícil. Interessante que lá em Mateus 26, Jesus experimentando a agonia do pecado da humanidade sobre ele, experimentando a agonia do pecado meu e seu sobre ele, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós vivemos uma sociedade onde temos muitos que se dizem cristãos, mas vivem como se Cristo não existisse. Porque escolhe fazer, eu quero fazer do meu jeito. Eu só faço o que eu quero. E nós precisamos aprender a fazer como Jesus. Jesus chega dizendo: não seja como eu quero. E ele enfrentou a cruz, enfrentou a humilhação. Graças a Deus, no 3º dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo. E isso nos traz a esperança e a alegria. Essa condição de aceitação incondicional é o que Deus espera de nós. Tanto assim que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Vou viver para Deus. Mas a maioria de nós é estimulada a viver para nós mesmos. Eu quero viver para mim mesmo. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Eu quero curtir a vida de montão. Eu quero fazer tudo que eu tenho um desejo de fazer. A vida cristã, ela é invertida. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para Deus. Aí você pode estar olhando para mim e dizer assim: você é pastor, tem que viver para Deus mesmo. Eu diria: eu só sou pastor porque eu já vivia para Deus antes de ser. Hoje pela tarde eu fui tomar um café com uma pessoa que era adolescente quando eu era líder de adolescente, Morena. Você lembra dos seus adolescentes? Cada um deles. Você faz ideia do perigo que eles estão correndo? Coisa mais linda do mundo. Encontrei 2 adolescentes, um menino e uma menina. O menino chegou para mim, hoje, campeão nacional de judô, e alegria, me pagou um café, se apresentando para a esposa dele.
esse aqui é o meu líder de adolescente. Graças a Deus e a Ele, eu sou o que sou. Coisa linda, Maricel. Você conheceu, Maricel? Você conheceu? Naquela época que jogava vôlei lá no Jardim Ambiental? Estão aí. Marco Túlio, Raquel. Lembra da Raquel? A Raquel, hoje, advogada, com outras formações, me apresenta ao seu namorado. Esse aí é o instrumento de Deus que permitiu que minha vida, que eu não me desviasse. Porque eu estava num caminho do desvio. E olha, gente, fiquei tão feliz em ouvir isso. Porque aqui nessa função, sendo bênção para muita gente, eu sei que já fui e continuo sendo, né, Filibaldo? Oh, Deus falou comigo, pastor, Deus usou sua vida. É de se esperar que Deus use, né, irmã Zezé? É de se esperar que Deus use quem está pregando. Mas você está trabalhando como gerente de uma loja, criando filhinho recém-nascido, dando aquele duro, Jéssica, que você não sabe o que é. Não sabe não, ela tem 3 filhos, vai ser mãe de filho único, você vai ver como é difícil. É mais difícil ser mãe de filho único do que de 3 filhos. Tem filho único aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Ó, que Deus abençoe, viu? E retribua, dê uma coisa linda aí para o seu pai, para sua mãe, porque vocês precisam. E quem tem filho único sabe como eles são maravilhosos. Eles acham que o mundo todo é para eles, né, Mel? Não? Que o papai trabalha para mim. Ó, tirando onda, vocês estão tirando onda com a Mel, né? Eu vi. Pensa que o papai trabalha só para ela, que a casa é só dela e que o mundo é dela. E aí, trabalhando, servindo ao reino, cuidando dos adolescentes, filhos dos outros. E ouvir dos adolescentes uma palavra dessa encheu meu coração de alegria. Humildemente alegre. Fiquei tão feliz com isso. Agora, tem gente que quer servir a Deus impondo condições, tem que ser desse jeito, do meu jeito. Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo. E aí, independente da sua profissão, ofereça seu corpo como sacrifício vivo. O seu cliente vai ter o privilégio de experimentar um sacrifício oferecido a Deus, quando você está dando assessoria lá do sistema, quando você está apertando aquele parafuso, você está cultuando a Deus com o que você faz, inclusive dançando naquele palco. Lá, viu, bailarina? Eu vi ela dançando essa semana no Instagram. Conta tudo, né? Dançando naquele palco. Você está oferecendo a Deus seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oswaldo Chambers, vocês conhecem bem, eu sou fã de Oswaldo Chambers, leio direto Oswaldo Chambers. Ele escreveu: a submissão a Deus não é rendição forçada, mas o mais elevado ato de fé. O mais elevado ato de fé. Eu escolho crer em Deus e eu escolho me submeter a Deus. Aceitar o chamado de Deus é se lançar nos braços de Deus, confiando que seus planos são os melhores e são melhores do que os nossos planos. A devoção que você precisa desenvolver esta semana vai exigir de você humildade absoluta, vai exigir de você aceitação incondicional. E em terceiro lugar, a devoção, ela é confiança completa. Maria disse: conforme a tua palavra. Ah, Deus, eu vou fazer, mas tem que ser desse jeito. Não é. Olha, eu sou pastor. Nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor. E se você perguntasse até uns 15 anos atrás, você quer ser pastor de tempo integral na igreja? Eu diria, não quero. E nem sei se hoje eu quero. Por quê? Eu tinha minhas condições. Talvez Maria tivesse seus sonhos e suas condições, mas o Espírito Santo
trabalhou no coração de Maria, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e que você seja o que Ele espera e o que Ele quer que você seja. Maria confiou não nos sentimentos. E hoje tem muita gente que é pautado pelos sentimentos. Não é assim? Eu quero, eu tenho vontade. Maria não se pautou nos sentimentos. Ela não se preocupou com a aprovação das pessoas. E a gente às vezes está tão preocupado com o que os outros vão pensar de nós. Quando a gente faz uma selfie, por exemplo, você já percebeu quando você vai fazer uma selfie, você tira quantas fotos ali na selfie? Uma só? Você tira quantas selfies? Uma? Duvido. A gente tira logo umas 5. Aí, e tem alguém, deixa eu ver como ficou. Ah, meu olho está feio, vamos fazer de novo. A gente quer a aprovação das pessoas. O que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão dizer? Eu não vou fazer, ou eu vou fazer, porque os outros vão dizer. Ela não confiou nos seus sentimentos, não confiou na aprovação das pessoas, mas ela confiou na palavra infalível de Deus. E, gente, a palavra de Deus é algo que eu e você precisamos confiar. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é real, é verdade. No Evangelho, no livro de Números, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Quando a gente crer na palavra de Deus, isso se torna realidade. O que nós estamos vivendo como igreja, sobre a aquisição desse terreno, é porque a gente crê na palavra de Deus. E está acontecendo isso. Eu estou crendo que a gente vai ter o dinheiro. Amanhã o homem vai dizer assim: o senhor vai pagar à vista, eu preciso que você pague e deposite na minha conta depois da manhã. Eu falei: calma, Deus ainda não me disse que é depois da manhã. E olha, nós vamos fazer o que Deus mandar. Eu contei para ele a história, quando a gente comprou o terreno aqui de trás, ele deu risada no gabinete. Foi mesmo, pastor? Eu falei: foi. O homem disse: só se Deus mandar. E Deus mandou e ele fez. Então, a minha oração é que Deus mande você vender o terreno para a gente. Amanhã eu vou dizer: você lembra da oração? A oração é que a gente possa pagar. E para a gente pagar, Deus é que vai dizer se quer que a gente pague à vista ou pague parcelado. E se ele não quiser comprar parcelado, vender parcelado, Deus vai ter que obrigar ele a vender parcelado. Cadê a espada? E se Deus entende que ele precisa vender esse terreno à vista, Deus vai mandar o dinheiro. Eu liguei para aquele mesmo homem que conseguiu o terreno para a gente, o dinheiro para a gente. Liguei para ele ontem. Falei: olha, você lembra da história do terreno? Lembro. Falei: está acontecendo de novo. Nós estamos orando a Deus. Nós vamos precisar levantar aí 400 mil reais. E eu queria que você orasse por isso. Ele: eu já entendi. Eu já entendi. Naquela época ele não tinha o dinheiro. Por que ele não tinha o dinheiro? Porque ele tinha comprado um apartamento de 3 milhões de reais em Natal. Dessa vez eu espero que ele não tenha comprado em lugar nenhum. Eu já entendi. Falei: amém. Essa semana eu falo com você. Eu creio na palavra de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele faz. O autor aos Hebreus diz assim: guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Essa música da fornalha que a gente cantou aqui, ela veio na minha vida num dos piores momentos da minha vida. Por que não dizer o pior momento da minha vida? Pior momento da minha vida. E quando eu ouvi essa música, eu chorava, Sérgio, chorava. Doce presença.
E o nosso Deus não falha, e eu cria que Deus não falharia. E eu vivi um inferno, confiando na promessa de Deus. E hoje eu quero dizer para vocês que eu vivo um céu com aquela situação. Deus transformou, porque eu cria na promessa de Deus. A Bíblia dizia, e eu fazia, e Deus cumpriu na minha vida. Que eu e você possamos cada vez mais confiar nesta esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Stott vai dizer que a fé não é credulidade, mas confiança baseada no caráter de Deus. É Deus que financia, que comprova, porque o caráter de Deus é imutável. Quando dizemos sim a Deus, não precisamos saber como, basta confiar no quem. Quando dizemos sim a Deus, não precisamos saber o como, basta confiar no quem. A palavra de Deus é o fundamento seguro da nossa fé. Devoção, humildade absoluta, aceitação incondicional, confiança completa. Eu olho para as palavras de Maria em Lucas 1,32 e percebo que aqui é mais que um encerramento narrativo, é uma declaração teológica densa. Eu poderia dizer, pastor Vili, que é uma chave hermenêutica para crermos no Evangelho. A resposta de Maria é a síntese da espiritualidade cristã. A vida cristã exige de mim e de você que sejamos humildes, corajosos, ativos, obedientes. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Ecoa no coração de todos que desejam viver segundo a palavra de Deus. Faça-se em mim. Faça-se o quê? O que Deus idealizou, o que Deus planejou. Cumpra-se em mim a tua palavra. Quando eu olho para o texto da ceia do Senhor, e esse texto ele é muito inspirador, ao olhar para esse momento, a gente vê se cumprir. Jesus disse que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus foi elevado ao céu e olhos viram. Muitos olhos viram Jesus assunto ao céu. E de repente vem um anjo e diz assim: varões galileus, por que estáis a olhar para as alturas? Do mesmo jeito que os vistes subir, vocês virão ele descer. A devoção a Jesus é a obrigação do cristão. A devoção a Jesus é o meu desafio, é o seu desafio. O que nós vamos viver agora é para que nós não esqueçamos disso. Jesus morreu, ressuscitou, foi levado ao céu e hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Chega aí, menina, falei de você aqui agora. Falei de você, Raquel, namorado. Falei da minha alegria do café que tomamos hoje à tarde. E de como foi importante estarmos juntos. E eu disse para eles que você falou, apresentou o seu namorado dizendo assim: olha, esse homem aqui impediu que eu me desviasse. Foi isso mesmo? Que coisa linda. Que bom ver você aqui. Que Deus abençoe vocês. O projeto dessa semana é que você tenha devoção ao Senhor Jesus.
E que esta devoção seja real, verdadeira e sincera. Mais do que uma prática religiosa, seja algo vivencial. Cumpra-se em mim a palavra de Deus. Que cumpra-se em você a palavra de Deus. Quero convidar o pessoal que vai me ajudar. Venham aqui, meninas. Pastor Vilibaldo vem também. E você é convidado a participar da ceia do Senhor e convidado a participar desse momento com essa perspectiva de que cumpra-se na sua vida a palavra do Senhor. Enquanto a gente louva a Deus, eu queria que você pudesse olhar para si próprio e dizer: Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E Deus tem muita coisa para fazer na sua vida e através de você. Aceite as palavras de Deus para você. Amém. Esse nome que nós cremos, nome sobre todo nome, nome que nos traz a esperança para além da morte. Nós realizamos esse memorial entendendo que Jesus Cristo veio ao mundo com o propósito de morrer por mim e por você. Assim, esse pão, nós não cremos que realmente é o corpo de Cristo, mas que ele simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz por nós. O corpo de Cristo que nós, como igreja, representamos, buscando ser como Ele, levando a verdade do Evangelho adiante. Se você crê em Jesus Cristo, eu convido você a, juntamente comigo, comer do pão. Coma, portanto, do pão. Somos gratos, Deus, somos gratos pela Tua misericórdia que nos alcançou. Somos gratos, Senhor, porque comemos do pão, reconhecendo a importância do envio do Teu Filho Jesus Cristo. Sem Ele, nós não poderíamos estar aqui. Sem Ele, nós não teríamos a vida. Mas através dEle temos vida e vida eterna. Por isso somos gratos, Senhor, porque esse amor nos alcançou e pedimos a Tua graça nas nossas vidas. Para que como igreja de Cristo nós venhamos a expandir os nossos braços e alcançar aqueles que não Te conhecem ainda. Para trazer para dentro da Tua casa, para conhecer a Tua verdade, o Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz que da mesma forma, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, confirmada com o meu sangue, que é vertido por amor de vocês. Jesus entendia que no sacrifício que Ele iria fazer, o sangue do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que você, ao participar desse momento, você possa dizer: Senhor Deus, reconheço que sou pecador, mas eu agradeço pelo sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz por mim, que me purifica de todo o pecado. Bebamos todos do cálice. Queria convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar com a bênção apostólica. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelos perdões dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. A nós que não éramos povo e agora somos povo Teu. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia
e agora temos alcançado que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.